O Internacional teve um treino aberto hoje aqui no Parque Esportivo da PUC com muitas informações importantes. A presença da imprensa e dos torcedores, o movimento dos atletas e um clima muito melhor em relação ao que vem acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Internacional divulgou fotos reveladoras e impressionantes sobre o CT Parque Gigante e principalmente o estádio Beira-Rio e anunciou quais foram os estragos e principalmente o período que vai precisar para retomar essas infraestruturas, principalmente. O Colorado também teve uma grande informação junto à CBF de rodadas adiadas no Campeonato Brasileiro. E o próximo local que o Inter deve se instalar fora do Rio Grande do Sul está perto de ser definido. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 15 de maio de 2024. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Por aqui já passamos dos 62 mil inscritos e vocês sabem que esse espaço e todos os outros é da KTO, mas obviamente por tudo que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, não é o tempo para uma brincadeira na KTO. A KTO entende isso e vem ajudando de muitas formas também o povo do Rio Grande do Sul. Então é mais um vídeo que eu deixo o QR Code aqui na tela. Esse processo que começou lá no Debate Raiz, passou pela live do Baldasso, pela live do Jairo Vink, pela live do Bagé, pela nossa super live solidária e live também com o Duda Garbi, com os guris do Voz do Gigante, e segue o QR Code. Câmera do celular ali vai te gerar um link, nesse link tu vai botar o valor que tu quer doar, ele vai te gerar um novo link e aí tu bota esse link no Pix, copia e cola do aplicativo do seu banco e faz a sua doação, tá certo? Gente, o Internacional treinou hoje aqui na PUC, tá? Hoje o treino foi aberto, tá? E aí a gente viu um movimento muito legal já na chegada dos jogadores, muitos torcedores estiveram aqui presentes, o Inter fez um convite também, e nesse momento eu tô aqui no Parque Esportivo da PUC, onde o Inter treinou mais cedo, tá? E agora já são aqui 9h15 da noite. Passei aqui apurando muitas informações, enfim, e fazendo outras situações. Tem um ginásio aqui no Parque Esportivo da PUC, do lado de onde o Inter treinou, que tem pelo menos 250 abrigados por conta e que foram vítimas das fortes chuvas e enchentes em Porto Alegre, na Zona Norte e na região metropolitana. Esse pessoal e a torcida do Inter foi convidada. Quer vir aqui ver o treino? Vem até aqui, vocês vão receber uma pulseirinha. Eu tô com uma pulseirinha vermelha que era para a imprensa, o torcedor recebeu uma pulseirinha branca e pôde acessar a arquibancada aqui do estádio do Parque Esportivo da PUC e acompanhar o treinamento do Internacional. Todos os jogadores estiveram presentes na atividade, tá? Lembrando, no departamento médico hoje só o Wanderson, que se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo, e o Luca, que teve um desconforto muscular na coxa esquerda lá no último jogo antes da parada contra o Atlético Goianiense. O Fernando, que teve um problema estomacal e não esteve no treino de ontem, hoje esteve aqui trabalhando com o restante do grupo, assim como Alan Patrick, como o Ener Valência, como o Charles Arangues e como o Johan, que estão já oficialmente liberados pelo departamento médico. E a gente viu um clima muito tranquilo aqui dos jogadores, da comissão técnica, do pessoal do staff do Internacional. Foi um dia que não choveu aqui em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul, na maioria dos pontos do Rio Grande do Sul pelo menos, e aqui em Porto Alegre foi assim. É um treino que estava muito frio e está muito frio aqui em Porto Alegre, a temperatura muito baixa, mas muito sol durante o treinamento, como vocês viram nessas imagens. Um clima muito tranquilo. Teve até um momento de preocupação que o Bustos tem uma dividida com o Lucas Alário, sente o tornozelo direito, mas no fim das contas não foi nada demais, o Bustos seguiu treinando normalmente. Bom, o Inter tem jogo marcado no dia 28, tá? Contra o Belgrano, pela Copa Sul-Americana, sexta rodada. O Inter ainda tem que recuperar a quarta e a quinta contra o Tomayapo em Tarija, na Bolívia, e contra o Delfim, que é com o mando do Inter, que o Inter ainda não jogou essas partidas até o momento. Vai precisar recuperar depois desse jogo contra o Belgrano no dia 28, e tem que definir onde o Internacional jogará. E hoje a informação que a gente recebeu e confirmou por aqui é de que o Inter deve ir para o interior paulista, em Itu, tá? Deve ser em Itu que o Internacional vai manter as suas instalações pelas próximas semanas, tá?
O que eu quero trazer aqui de detalhes para vocês? O Inter deve ir para Itu entre terça e quarta. Segunda, terça ou quarta, o Inter deve ir para Itu, lá no interior paulista. O Inter deve ficar num resort, o mesmo que a seleção japonesa usou na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. O Inter deve treinar nesse resort e os jogos devem ser sediados no Novelli Júnior, que é o estádio do Ituano. Vamos lá. O Novelli Júnior tem boa iluminação, muitos jogos já aconteceram lá de grandes clubes paulistas. Ele fica a 42 quilômetros de um aeroporto internacional, que é o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Então também atende à especificação da Conmebol e também da CBF. E a tendência é que o Inter vá no início da próxima semana, então, lá para Itu, no interior paulista. Fique treinando nesse resort, mande os seus jogos no Novelli Júnior. No dia 28, por exemplo, contra o Belgrano pela Sul-Americana, isso já deve acontecer também, e vai ficar por lá. E aí a gente está falando aí de 20, 25 dias pelo menos, tá? Pelo menos. Porque não vai ser tão cedo que o Internacional vai treinar no CT Parque Gigante. Não vai ser tão cedo. Inclusive hoje, o Inter divulgou algumas fotos e detalhamentos sobre o que aconteceu no CT Parque Gigante até agora, porque ele ainda está debaixo da água, não se tem toda essa certeza, e também no estádio Beira-Rio, tá? O Vitor Grumber, que hoje é do Conselho de Gestão do Inter, já foi vice-presidente de administração nessa última gestão do presidente Barcelos. Na reeleição, ele está agora no Conselho de Gestão do Inter. O Vitor Grumber, ele deu uma entrevista para nós na PUC e ele falou sobre muitos cenários envolvendo o Beira-Rio e também o CT Parque Gigante. Sobre o CT Parque Gigante, ele destacou que a água ainda está alta, tá, no CT Parque Gigante, aproximadamente 2 metros de altura no CT. No Gigantinho também, a água acabou chegando depois, mas falando sobre o CT Parque Gigante especificamente, eu conversei com outras pessoas que me relataram o seguinte: muita coisa foi perdida no CT Parque Gigante. Muita coisa foi salva, deu para retirar muita coisa antes da chuva chegar, mas que material do almoxarifado, eu estou falando de uniforme que os jogadores usam nos jogos, que é retirado lá de uma salinha de almoxarifado, vai para o estádio em dia de jogo ou vai para as viagens do Inter, quando tudo é preparado no CT antes dos voos, antes de irem para o aeroporto. Muita coisa foi perdida. O que deu para recuperar? Esteira, que foi tirada antes da academia do clube. Os materiais ali de academia com peso não puderam ser retirados, então possivelmente nesse sentido vai dar perda quase total da academia do CT Parque Gigante. Em relação a gramado, tem um ponto interessante que não pega muita sombra no campo, então para o replantio depois da grama talvez seja algo mais simples, mas assim, vai demorar. Tá? Vai demorar para o Inter poder utilizar o CT Parque Gigante e por isso esse movimento de ir até para o interior paulista, para Itu, lá em São Paulo e possivelmente mandando seus jogos no Novelli Júnior até sexta. O Inter deve confirmar isso. O Vitor Grumber nessa entrevista também falou sobre o estádio Beira-Rio. E aí vocês já começam a ver fotos que são muito impactantes que a gente recebeu hoje sobre o estado e os estragos no estádio Beira-Rio. A água atingiu 60 centímetros de altura no Beira-Rio. Tá? Fizeram com que os bancos e casamatas do Beira-Rio acabassem boiando. E o Vitor Grumber disse que vai precisar de pelo menos entre 45 e 60 dias para o gramado ser recuperado. Todo o plantio de inverno que estava sendo feito no Beira-Rio nas últimas semanas antes da parada do Inter, ele foi perdido. Então vai precisar ser refeito. Tá? Na estrutura do estádio, a água atingiu mais do que esses 60 centímetros, tá? Na casa de 1,20, tá? 1 metro e 20 centímetros de altura, ou seja, a gente está falando ali de pelo menos o segundo degrau ali, o segundo conglomerado de arquibancadas do estádio Beira-Rio, tá? Então foi um impacto forte de possivelmente perda de mobílias, computadores da parte administrativa, do setor de comunicação do clube no interior do estádio Beira-Rio, rede elétrica vai precisar ser refeita, foram muitas perdas, é um prejuízo muito grande que a gente falou aqui no canal, de pelo menos 35 milhões de reais de prejuízo para o Internacional nesse sentido e obviamente essas fotos impactam muito. Para a gente fechar, a notícia mais importante do dia que veio hoje à noite. A CBF, depois de muito tempo, muita briga política, oficializou o adiamento de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. A 7ª e a 8ª rodada.
Vamos lá, vamos ser sinceros. O Inter não esperava jogar a 7ª e 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. São jogos contra o Cuiabá no Mato Grosso e contra o São Paulo, que seria aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. Seriam jogos que o Inter já não planejava estar em campo, enfim, jogar normalmente nessas partidas. Só que aí tem um movimento muito importante. A gente falou aqui de 17 clubes que estariam a favor da paralisação. No fim das contas, só 15 clubes assinaram de vez esse ofício que foi enviado para a CBF, e a CBF acatou e paralisou agora essas 2 rodadas do Brasileirão. Os clubes que fizeram o pedido, tá? Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Juventude, Vitória, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Inter e Vasco. 15 clubes assinaram o ofício para a CBF, sendo a favor da paralisação do futebol brasileiro nesse momento. Isso não é um indicativo de que o jogo contra o Belgrano não vai acontecer, tá? O jogo contra o Belgrano no dia 28 deve acontecer, e aí possivelmente vai ser no Novelli Júnior, lá no interior paulista, em Itu, essa partida pela Copa Sul-Americana, porque a Conmebol não tem como flexibilizar mais datas. A CBF consegue botar esses jogos para a data FIFA. A Conmebol tem uma dificuldade dessa flexibilização, até por não ser uma competição de pontos corridos, ser uma primeira fase, uma fase de grupos, que aí sim tem pontos corridos, mas essa queda de braço, pelo menos agora, o Inter conseguiu ganhar junto à CBF, e aí a 7ª e 8ª rodada do Brasileirão estão oficialmente adiados agora para todos os clubes. As rodadas que para o Internacional seriam contra Cuiabá no Mato Grosso e contra o São Paulo no estádio Beira-Rio, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que a gente volta, porque tem informação importante para a gente também trazer na sequência aqui no canal, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.